Boa noite. Uma coletânea com 4 volumes traz ao público a obra de um dos mais importantes dramaturgos de Pernambuco e do Brasil, Luiz Marinho, autor de peças como Um Sábado em 30, Viva o Cordão Encarnado e A Excelência. O organizador da coletânea é o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Anco Márcio Tenório Vieira. Além dele, participam hoje do nosso programa o também professor e pesquisador Luiz Reis e ainda a atriz Wanda Faelante. Boa noite. Boa noite. E Boa grata noite pela presença de vocês hoje. Obrigada aqui no a Opinião você Pernambuco. pelo convite. Muito trabalho para chegar a essa coletânea, 4 volumes com a obra de Luiz Marinho. Muito trabalho, porque são 14 peças, não é? E um trabalho que começou em 2009, em 2014 estava pronto. Quer dizer, não foi um trabalho que eu fiz sozinho, eu reuni um grupo de alunos da graduação que se dispuseram a colaborar, né? Porque a etapa mais importante é você digitalizar esse material, certo? Então, tem peças de Marinho como Um Sábado de 30, 230 páginas, 250 páginas. Você digitalizar todo esse material é um trabalho imenso. Quando estava tudo pronto, em 2014, já os últimos ajustes para mandar, eu tive um problema no meu computador, perdi tudo. E aí comecei tudo de novo. E aí, em 2017, ficou pronto, eu ofereci a CEP, o Conselho Editorial aceitou de imediato. Então, o projeto é seu? Meu. Meu. E aí, em 2017, eu ofereci a CEP, o Conselho Editorial aceitou, certo? E ia sair o ano passado, 2018, mas questão de correção, revisão, 4 volumes, são quase 1.500 páginas, enfim, um trabalho imenso. E eu disse, não, vamos deixar isso para janeiro, a gente publica dentro do Janeiro de Grandes Espetáculos, certo? Porque também faz uma homenagem a Marinho, não é? E foi o que ocorreu, quer dizer, publicamos. Agora, na última sexta-feira de janeiro, né, no último dia de janeiro, foi publicado a peça de Marinho. Eu falei na abertura do programa que Marinho era um dos mais importantes dramaturgos de Pernambuco e do Brasil. Eu vou pedir, Luiz, para você localizar a importância dele, da dramaturgia dele, tanto no território regional como numa perspectiva maior, brasileira. E ele tem, inclusive, um prêmio internacional, não tem? Tem, né? Tem um Molière. Tem um Molière, né? Que é um prêmio dado pelo governo da França. Da França, é o maior prêmio de teatro do governo francês. Com esse prêmio, ele ganhou uma soma considerável e também fez a primeira e única viagem para a Europa, porque ele recebeu esse prêmio na França. Marinho, boa noite. Uma alegria estar aqui com você, meu orientador. Primeiro quero fazer uma homenagem a Anco, porque eu acho que dentro do departamento de letras ele é a pessoa que vem abrindo um espaço muito importante para a literatura dramática. E esse foco na literatura dramática pernambucana, que é uma das mais relevantes no Brasil, no teatro moderno no Brasil, que é o teatro do século XX. Então a gente tem grandes nomes e Marinho é um deles, né? Marinho ele está totalmente enquadrado, a gente conversava agora há pouco, dentro de uma certa proposta que foi se construindo aqui desde a década de 40, de um teatro de aspiração regionalista, no sentido freiriano, né? Um teatro que tem uma modernidade na sua forma, mas que olha para a tradição. Então, Marinho, talvez intuitivamente ou não, porque ele foi um homem que veio aqui para o Recife em que ano, Anco? Ele chega aqui nos anos 50. 50, então ele pegou essa efervescência toda, né? Assim, ainda o legado muito recente do Teatro de Estudante de Pernambuco, de Hermilo, e o TAP no auge. Ele provavelmente foi espectador dos melhores espetáculos dali dos anos 50. Então, ele recebeu todo esse impacto, né, de uma literatura dramática renovada, muito arrojada na forma e capaz de olhar para a tradição. Então, Marinho, ele é isso. Tem pessoas que não gostam de falar de talento, né? Mas ele era um talento absurdo, como era Ariano e como algumas pessoas têm esse dom de construir cenas. Exato. Então, Marinho, com 3, 4 diálogos, você conhece aquele personagem, parece que conhece desde que nasceu. Ele tem esse dom extraordinário que é essencial aos grandes dramaturgos. Então, é muita alegria que a gente recebe essa coletânea, tão bem cuidada por Anco, né? Um projeto que envolveu muitos alunos, e que a CEP
Foi projeto de pesquisa de ANCO durante um tempo na universidade, e a CEP comprou e editou lindamente. Então, é um patrimônio que a gente fica feliz. E ele, como você disse, é um dos autores mais encenados do Brasil. Algumas peças dele foram encenadas simultaneamente em várias partes, sempre com êxito. É um ator, um dramaturgo de uma capacidade de comunicação enorme. E aí, por falar em encenação, o seu lugar de fala como atriz, Luiz Marinho, os personagens que ele oferecia para o ator. Eu digo assim, que Luiz Marinho, ele é um dramaturgo que ele pegou a realidade, toda a infância dele. Luiz Marinho adorava viver na cozinha da casa dele, ele mesmo contava pra gente, porque ali era onde, em fim de semana, chegavam aquelas pessoas, aquelas comadres. Por isso que eu acho assim que o Sábado em 30, um Sábado em 30... Você participou do elenco dessa peça? Eu fui do elenco. Da montagem do teatro. Retrata exatamente a vida de Marinho, quer dizer, ele ficcionou a própria realidade, não é? Ele fez uma ficção, porque eu acredito também que ele não participou disso. Ele ouvia conversas, e isso acumulou muito dentro dele. E que ele dizia mesmo que, às vezes, ele ouvia as conversas das comadres, do que não sei quem contava para não sei quem, e daí ele colocou tudo isso um Sábado em 30. Quando eu comecei a fazer um Sábado em 30, foi no mesmo ano em que eu entrei no Teatro de Amadores, que foi em 1966. Então você não participou da estreia, da montagem que marcou a estreia da peça, que foi antes, em 63. Foi, porque eu não trabalhava ainda no Teatro de Amadores. Então, em 66, quando eu entrei numa suíte, vamos dizer assim, chamada Tapiano 25. Então, uma coletânea, várias peças, um trechinho de cada uma. Eu fui lá fazer um teste e já viu, né? Foi o doutor Valdemar perguntar, sabe fazer isso, sabe dançar? Ah, eu danço até o Repórteresso, que nessa época... Aí ele fez, Flávia Barros, cheguei aqui, bota essa moça pra dançar. Eu me lembrei daquela história que a gente participou uma vez. Foi bem... Então, e eu acabei fazendo vários pequenos papéis nessa suíte, até que no segundo semestre desse mesmo ano, o doutor Valdemar foi montar um Sábado em 30. Eu era bem jovem ainda, quer dizer, já tinha 21 anos, mas aparentava menos. Aí, o doutor Valdemar me botou para fazer uma das colegiais. Aí era aquela menininha de coisinha assim, mas para mim era uma delícia aquilo, a gente começar a sentir o público, era o que eu mais sonhava na vida. Sonho é uma coisa muito importante. Foi teu primeiro personagem de Marinho? Personagem mesmo foi. A gente volta já para essa trajetória sua com Marinho. Eu queria, na dramaturgia de Luiz Marinho, eu queria antes perguntar para vocês o seguinte... Pegando aqui essa publicação da CEP, que não é pouca coisa, porque são 4 volumes, é toda a obra de Marinho, toda a dramaturgia dele resgatada, né? Qual é o espaço que o mercado editorial normalmente dispensa para a dramaturgia, dispensa para o teatro? Olha, pior do que o da poesia? Eu sempre digo que tirante o nome de Nelson Rodrigues, de Ariano Suassuna, que você entra em qualquer livraria e sempre tem edições e reedições das suas obras, nenhum outro autor no Brasil você consegue encontrar. Quer dizer, aqui e acolá você encontra Plínio Marcos, o Teatro de Vinícius de Moraes, que um dia desse publicaram, etc. Mas, por exemplo, eu quero comprar o teatro completo de Francisco Guarnieri. Não tem. Difícil. Augusto Boal, não tem. De Plínio Marcos, não tem, certo? Então, você percebe que as editoras comerciais, elas não publicam, a não ser Nelson Rodrigues, que é garantia de venda, e Ariano Suassuna, certo? Quem vem publicando os autores brasileiros de teatro são as editoras oficiais. Por exemplo, há 10 anos atrás, a FUNARC publicou o Teatro Completo de Hermílio, organizado por Leda Alves e por Luiz Reis, certo? Então, são as editoras oficiais que publicam. Quer dizer, se lê pouco poesia,
se lê menos, me parece, dramaturgia, com exceção de Nelson Rodrigues e de Ariano, certo? Tirando esses dois, eu não vejo nenhum outro dramaturgo brasileiro que você tem permanentemente edições e reedições, de maneira que não falta, né, na livraria o livro dele. O teatro brasileiro, o teatro pernambucano, está contemplado nessas publicações que a CEP tem feito? A gente tem agora essa coletânea organizada por ANCO. Há pouco tempo teve o lançamento do seu livro sobre o TPN. Teve sobre o TAP, uma publicação de Cadengue. Joaquim Cardoso, que acho que foi Denis, né? João Denis. Foi João Denis. A gente pode dizer que o teatro pernambucano está contemplado? Olha, Estela, eu acho que ainda não? A CEP nos últimos, 10 ou 15 anos tem prestado um serviço extraordinário à cultura pernambucana, à cultura brasileira. Né? Você vê claramente ali um direcionamento muito seguro, orientado para a cultura pernambucana, né? Para olhar para a nossa produção cultural mais relevante, e dentro desse pacote está o teatro. Então você lembrou aí, né, Joaquim Cardoso, Marinho agora, o TPN, o TAP. Então isso tem prestado o Teatro do Estudante de Pernambuco foi CEP? Foi a CEP que reeditou essa segunda o estudo de Luiz Maurício Cavalheira. E eu posso antecipar para vocês que eu tenho conversado com o pessoal da CEP, virão outros em breve. Né? Sobre teatro. Sobre teatro. Então, outros autores importantes vão ser lançados, mais ou menos. O projeto é... O Teatro de Hermílio completo será relançado. Será relançado numa versão melhorada, talvez até mais completo, porque ali não está tudo de Hermílio, aquela caixa da Fundac, não está toda a obra de Hermílio. E a gente pensa em trabalhar outros autores, né? Assim, mais adiante. Né? A gente tem vários autores modernos em Pernambuco. O trabalho de Lúcia Machado, por exemplo, recuperando as peças de Aristóteles Soares, é extraordinário. E tem o apoio da CEP. Não foi um projeto que saiu de dentro da CEP, mas que a CEP apoiou. Como esse, né, de ANCO, que é um projeto dele e que foi adotado pela CEP. Isso é extraordinário. Além da menininha lá, da sua estreia no TAP, na peça de Marinho, Sábado em 30, em 1975, somente, foi que aí foram ao Rio de Janeiro e Geninha não podia ir. E Geninha fazia a matuta, uma matuta que entrava com a galinha debaixo do braço, tudinho. Era um papel bem pequeno, mas Geninha fazia bem, mas não podia ir. Aí... Dr. Valdemar me chamou, perguntou se eu queria ir fazer um mês de temporada lá. Aí eu disse, claro, né? Fui, peguei a matuta e eu tinha uma experiência muito grande com pessoas de interior que me visitavam, por coincidência, a casa da minha mãe e dos meus pais. Meu pai, os pais deles eram donos de usina, usineiros, e então já veio de Gamileira, de Cachoeira Lisa, essa coisa toda de família, dos empregados, como eram tratados, a diferença, isso eu vivenciei muito. Aí, resultado, eu peguei essa matuta. Luiz Marinho, quando viu os ensaios, aí disse, ô Wanda, se eu botar algumas outras falas com esse seu linguajar, você decoraria para a gente ir para o Rio? Aí eu disse, pode colocar. A gente, quando é jovem, né, decora tudo. Então, eu fiz essa peça do Luiz Marinho. Teve um grupo de filólogos que estavam estudando o linguajar. O doutor Valdemar, inclusive, mandava botava uma emenda, né, no final, mostrando o que significava. Muita coisa, né? Quieto Sedem, que muita gente lá no Rio não ia saber o que é Quieto Sedem, e outras coisas. Então, eles ficaram fazendo, depois do espetáculo, um debate sobre o assunto. Foi muito interessante esse trabalho. Anco, vou pegar a deixa aqui de Wanda, que falou que Luiz Marinho sugeriu incorporar outras falas no texto que já estava pronto. Foi. E a peça já com a montagem... De muito tempo já. Né? Colocada para o público. Ele era um autor que voltava com frequência
a própria obra para fazer modificações? Sim, e esse foi o grande, digamos, problema que eu encontrei. Não é? Quando eu publiquei a biografia dele em 2004... Eu tenho aqui, depois a gente vai mostrar. Eu disse, bem, tem uma segunda parte agora que é organizar o teatro dele. Porque quando eu fui escrever a biografia, eu descobri que, primeiro, das 14 peças, 7 continuavam inéditas em livro. Não no palco, mas em livro. E as outras 7 tinham sido publicadas, mas publicações às vezes com 20, 30, 40 anos, certo? Quando eu me volto para pesquisar essas peças publicadas, eu descubro que algumas têm 2, 3 publicações diferentes. E há diferenças entre elas. Por exemplo, o Sábado em 30 tem uma versão publicada nos anos 60, que é a versão mais completa, que é a versão que o Teatro de Amadores usava, certo? E tem mais 2 versões que foram publicadas posteriormente. Uma delas tem 1/3 da peça, a outra tem 2/3, certo? Então, eu tinha que fazer uma escolha. Qual foi a minha escolha? A versão mais completa, a dos anos 60. E eu digo na introdução que essa é a versão que eu estou publicando, mas tem essa e essa edição. Para que alguém não diga, mas olha, eu tenho uma edição em casa que está diferente da que você está publicando, certo? Então, por exemplo, a Excelência, a versão que está depositada na Universidade Federal de Pernambuco, que é de 61, se eu não estou enganado, 1960, certo? Não, é diferente da versão publicada depois, certo? E é diferente da última edição que eu encontrei na casa dele, com as modificações que ele fez. Então, foi essa edição que ele fez correções, suprimiu personagens, acrescentou outros personagens. Todo o começo é diferente. Totalmente diferente o começo. Foi essa versão que nós publicamos. Ou seja, a versão que ele desejava, caso um dia fosse publicada, era aquela versão que ele queria. Mas existem outras versões. Né? Outras versões, e ele foi modificando. Mas parece que isso é um problema de dramaturgo, que Ariano Suassuna mexia em todas as peças, inclusive Carlos Newton me falou que ele queria mexer no nome do Alto da Compadecida. É verdade. Queria alterar o nome do Alto da Compadecida. Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é a dramaturgia de Luiz Marinho, um autor pernambucano que está chegando agora às livrarias numa coletânea que implica em 4 volumes. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, a obra do dramaturgo Luiz Marinho, agora publicada numa coletânea que foi lançada recentemente no Recife, é o tema de hoje do nosso programa. Participam Anco Márcio Tenório Vieira, professor da UFPE e organizador dessa publicação, Luiz Reis, também professor e pesquisador, e ainda a atriz Wanda Faelante. Luiz, no bloco passado, a gente estava falando, o Anco estava colocando que Luiz Marinho era um autor que revisitava sempre as peças, que revisitava com frequência as peças que escrevia. A minha pergunta para você é a seguinte: se isso pode ser de alguma forma associado ao fato de que o autor escreve e depois ele passa a ter uma outra experiência com a própria obra, que é de ver essa peça viva, encenada, ali também com as vozes de um diretor, dos atores, enfim, de um cenógrafo, se isso favorece essa revisitação a própria obra. Com certeza, Estela. Eu acho que isso é, por exemplo, pessoas como nós que estudamos literatura dramática, isso é o que mais nos fascina, né? É a literatura viva, é a literatura no corpo, é a literatura em fenômeno coletivo. Um grande teórico do teatro, do pensador do teatro, que é Bernardot, ele diz, assim, a dramaturgia é a arte de pôr o texto em cena, confundindo-se com a própria ideia de encenação, né? Então, assim, é de você achar uma solução para aquele texto funcionar com Wanda, né? Funcionar na cena, diante do público. E todos os grandes homens de teatro na história, todos esses grandes dramaturgos, todos ou quase todos, viveram dentro do teatro. Então, a gente nunca vai saber o quanto
Shakespeare entregava aos atores e o quanto foi publicado no Folha. Né? Esse processo é misterioso. Eu, por exemplo, o nosso amigo Carlos Newton, que organizou todo o teatro recentemente de Ariano Suassuna, para mim seria muito interessante ver o primeiro script da Compadecida, o que chegou na mão de Clênio Vanderlei, né? E o que a gente conhece da Compadecida. A gente não sabe isso, né? Exato. Então, por exemplo, esse depoimento que Wanda dá, de Marinho acrescenta falas para uma temporada, para valorizar um personagem. E ficou. E depois isso é incorporado. Então, isso é o que há de mais fascinante na literatura dramática, que encantava até escritores que não gostavam de teatro, como Osman Lins. Ele dizia, eu não gosto de teatro, mas qual escritor que pode perder essa oportunidade de ver seu texto encenado, mas Osman não gostava, quando dizia eu não gosto de teatro, ele não gostava de escrever ou ele não gostava também de assistir teatro? Eu acho que ele não gostava de teatro mesmo. Assim, ele não era um homem, ele era um homem do gabinete de escrever. E escreveu O Alto do Salão do Automóvel, que é um texto magnífico. Maravilhoso, né? Que você fez lindamente há poucos anos. E extremamente contemporâneo. Extremamente arrojado. E para mim, Osman é um desses maiores dramaturgos que o Brasil já suscitou, que foi contemporâneo de Marinho, né? Os dois estiveram na Escola de Belas Artes no mesmo período. Né? Foram colegas. E eu acho... isso é fenomenal na literatura, é extraordinário. Você vê um texto vivo. Né? E ali claro, se a pessoa tiver chance, ele vai inteligentemente reescrever. A Ariana, até o último dia da vida, estava trocando palavras, suprimindo personagens, né? E todos fizeram isso. Wanda, a gente tem um trechinho aí de uma montagem de Um Sábado em 30 do TAP. É uma montagem recente, eu estou dizendo que é recente já pela coloração do cabelo de Reinaldo de Oliveira. Infelizmente, você não está nessa cena que a gente tem, mas eu vou pedir para a produção colocar no ar, para ver se você lembra de que época foi essa encenação de Luiz Marinho. Pois não. Patrão mais a patroa, come carne com salsicha, e eu mais a criada me desgraço na linguiça, e eu mais a criada me desgraço na linguiça. Pode entrar, moça, pode arriar os terrenos aqui, que eu vou chamar a dona mocinha, pode aí. Dona mocinha, dá licença. Ô minha filha, me diga uma coisa. Você ainda é moço? Eu não disse nada de mim. É só para prevenir como é. Lembra que montagem foi essa? A última. A mais recente. A mais recente. Você lembra o ano? Uns 3 anos, 4 anos. Logo que Maria Paula, que substituiu Diná Oliveira lindamente, né? Faleceu, então entrou no lugar. Maria Paula faleceu, a gente fez a última montagem com Isa Fernandes fazendo Sanana, ela está ali. E a mocinha também foi substituída. Então, a gente sente que houve um pouco de a gente ator, muito acostumado com os nossos personagens, né? Porque Maria Paula, por exemplo, fez uma Sanana que quando ela entrou no palco a primeira vez foi um susto. Era Diná. Era Diná. Você chegou a assistir? Sim. Diná de Oliveira entrando. Eu digo, a misericórdia, diz que esse teatro tem um rato aqui chamado Shakespeare que passa de vez em quando. Aí, mas de todo jeito, foi muito bom. E Isa foi chamada
para substituí-la, porque ela estava numa situação de saúde que não podia mais trabalhar. E eu achei assim, Isa pegou bem assim a coisa rápido. E aí, quando vai mudando os personagens, as pessoas, os atores, o elenco se ressente um pouco. Porque são anos de convivência, né? Aquele mesmo elenco. Quase, não sei lá quantos anos eu fiz essa peça. Que ficou em cartaz com o Tato? Acho que mais, porque em 88 a Veja fez uma reportagem. Dos 29 anos. Com 29 anos. Naquele momento a Veja colocava que depois da Ratoeira, que era de 57, que estava em cartaz na Inglaterra desde 1957, a segunda peça em cartaz mais tempo no mundo era Um Sábado em 30. Nossa. Se ela foi estreada em 1963. 63. Então, veja bem, ela passou 73, 83, 93, 3. Mais de 40 anos, com certeza. Mais de 40, uns 45 anos aproximadamente. Vamos voltar aqui, Anco. Eu vou mostrar aqui o primeiro volume, são 4. E eu queria que você me dissesse como é que você dividiu nesses quatro volumes a obra de Luiz Marinho. Bem, a divisão que eu fiz é a divisão que eu já faço quando eu escrevi a biografia dele, né? As peças regionalistas, as peças... Que estão no primeiro volume. Primeiro volume, as peças regionais, não é? As peças que eu chamo de psico-existenciais e proto-surrealista, e o último volume, que são as peças infantis. Não é? Então, foi assim que eu fiz a divisão. Né? Eu faço essa diferenciação entre regionalismo, que aí eu estou ligando a tradição que surge com o regionalismo de Freire de 26, que é diferente das peças regionais, que é outra tradição que vem do século XIX, não é? E que Gilberto Freire tentou diferenciar para mostrar que o regionalismo dele não era o regionalismo do século XIX. Então, 3 ou 4 peças de Marinho entram nisso que eu chamo de peças regionais, estão ligadas a uma outra tradição. E as peças regionalistas estão ligadas à tradição que surge com Gilberto Freire, que vai contaminar todo o teatro pernambucano, né? Luiz Reis. O TEP, o TPN, o Armorial, todas essas pessoas são contaminadas por esse pensamento regionalista. Deixa eu mostrar aqui esse 4º volume, que são as peças para o público infantil. E aí, Luiz, eu quero te perguntar o seguinte. Um Sábado em 30, que é uma das primeiras peças de Marinho, ela parece datada de 1960. As peças infantis vão aparecer lá na frente. Foi uma inserção tardia de Marinho no teatro para criança? Olha, eu acho que Marinho, como mostra muito bem esse trabalho que Anco organizou, ele não pode ser simplificado. Né? Eu acho que durante um bom tempo, pelo sucesso de Sábado de 30, Vivo Cordão Encarnado, ele ficou como um autor com uma cara de fazer comédias regionalistas e tal. Mas quando você vê o conjunto da obra, ele era um autor múltiplo, né, e de várias possibilidades. Eu me lembro que eu estava no Centro Apolo Hermílio e a gente organizou uma experiência do Aprendiz em Cena, que era um projeto muito legal lá, que a gente fazia, e descobrimos essa peça, O Corpo Corpóreo. E eu mesmo tomei um susto. Porque é uma peça que você... É um outro Marinho, né, parece Beckett, parece... Né? Eu estava assistindo a peça, um dia estava a Geninha, e ela disse, mas isso não é Marinho. Eu nunca me esqueço disso. Isso não é Marinho. Né? Então, Marinho, eu estou dizendo isso tudo assim, porque ele é tudo isso. E também um autor de peças... para criança, e uma delas, assim, algumas delas já muito montadas, né? Veja bem, a primeira peça infantil dele é de 71. Sim, mas... A segunda é de 81, a terceira é de 83. 60 para 71 já se vão aí 11 anos. Já tem um tempo. Talvez ele tenha demorado um pouco mais a namorar com o teatro. Com esse público E essa coisa de Geninha ter comentado isso, ela deve ter ficado assim meio surpresa quando ele escreveu A Estrada. A Estrada tinha 3 segmentos. Tinha o drama, a tragédia e a comédia. E ele justamente chamou Geninha da Rosa Borges, que era ótima diretora, para dirigir a
Tragédia. E Renato Failante, não é? Que não por acaso é meu marido, para dirigir o drama. O drama, Renato criou cenas de danças, de movimentos, tinha uns profetas, e eu e ele é que fazíamos um casal de retirantes. É lindo esse texto. É emocionante. Eu não sei, porque quando a gente faz, não é? Aqueles pobrezinhos, a mulher ainda atrás da cabeça, né? Do marido, que o marido queria encontrar a pedra bonita, que o padrinho, não sei se isso tinha prometido a ele, e lá vai eles naquele sofrimento, naquela estrada, fome, sede, as crianças dormindo num canto, e eles dois e o marido tenta agarrar ela, ela faz: eu não aguento mais ver meus filhos morrer de fome. Não é? Quando falta leite nos peitos dela. Você se surpreendeu de alguma forma, porque você começa escrevendo a biografia dele. Sim. Eu vou aproveitar e vou mostrar também esse livro. E aí depois você passa para a organização dessa coletânea. Durante o garimpo, durante o tempo de pesquisa, de estudo, alguma coisa em Marinho te surpreendeu? Me surpreendeu. Eu tinha escrito antes, em 97, 98, um verbete sobre Marinho para uma enciclopédia que estava sendo organizada em Portugal, publicada em Portugal, de autores de língua portuguesa. São 5 volumes. Certo? Mas cada volume tem 1.500 páginas. E essa enciclopédia tentava mapear todos os escritores de língua portuguesa. Né? E eu fiquei com 16 autores pernambucanos. Um deles era Marinho. Então, eu não conhecia Marinho pessoalmente, liguei para a casa dele para confirmar um detalhe, porque ele era membro na Unesco do setor de folclore. Ele fazia parte da comissão de folclore da Unesco. Certo? Confirmando a questão de data, etc. E eu conhecia um sábado em 30, só. Certo? E eu fiz o verbete, etc. Mas não é um verbete pequeno, nada que você tinha que se aprofundar. Quando eu comecei a ler o material dele, isso realmente, eu tomei um susto. Né? E tomei um susto principalmente porque tem uma coisa que me chamou muita atenção em Marinho. Ele foi capaz de se reinventar. Você pega essas peças que eu chamo de proto-surrealista e psicoexistenciais, são peças que, você, como disse Geninha, não parecem, né? Você não tem uma ideia que aquilo é Marinho. Por quê? Porque ele teve essa capacidade de se reinventar. E um ponto importante é o teatro infantil. Ele brinca no teatro infantil. Ele bota Mickey Mouse, ele bota Topo Gigio, ele pega outros personagens e vai jogando. Ou seja, ele é um homem que tem essa capacidade de se reinventar, de estar aberto. Por exemplo, quando Viva o Cordão Encarnado foi encenado aqui no Recife com a direção de Luiz Mendonça, Valdemar de Oliveira não gostou da encenação, porque disse que a encenação estava avacalhando o texto, certo? E quis lançar uma censura. Foi a montagem do MCP? Não, a montagem de Luiz Mendonça, que ele fez lá no Rio de Janeiro, que lançou El, que Maravilha, Tânia Alves, as atrizes, e ele ganhou um prêmio, foi aí que ele ganhou o prêmio Molière, foi com essa montagem, e quando ela veio para o Recife, certo? Valdemar foi assistir e não gostou. Não é? Dizia que ali estava, digamos, transigindo com as manifestações populares. E Marinho vai sair em defesa de Luiz Mendonça. Quer dizer, você vê como Marinho está aberto. Marinho estava aberto, ele aceitou tanto a versão que foi feita em Pernambuco nos anos 60, mas a versão de Luiz Mendonça completamente diferente, certo? Como ele vai aceitar, nos anos 80, a versão que vai ser feita por Luiz Mendonça de Um Sábado em 30. Luiz Mendonça, quando ele escreve Um Sábado em 30, ele oferece a Luiz Mendonça. Luiz Mendonça diz que não quer porque acha a peça muito conservadora. Eu uso até um termo muito acadêmica, é isso, muito acadêmico, certo? E aí ele entrega a excelência, não é? E que vai ser encenado pelo MCP. Mas nos anos 80, Luiz Mendonça volta e encena Um Sábado em 30, não é? Mendonça não encenou Viva o Cordão Encarnado. Também. A segunda versão é de Mendonça, é que ele ganha o prêmio Molière com isso. Eu vou ter que fazer um intervalo, ia te fazer uma pergunta, mas vou guardar no bolso para o próximo bloco. Nosso intervalo é curto, não saia daí. A dramaturgia de Luiz Marinho é o tema de hoje do nosso programa. Até já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nossos convidados são Anco Márcio Tenório Vieira, professor e pesquisador da UFPE, Luiz Reis, também pesquisador e professor, e ainda a atriz Wanda Faelante. O tema de hoje no nosso programa é a obra de um dos mais premiados dramaturgos de Pernambuco e do Brasil, o pernambucano Luiz Marinho. Eu ia te perguntar no bloco passado, qual é a peça de Luiz Marinho que você tem como, vou chamar aqui de obra-prima? Olha, eu não sei se eu tenho uma, mas o que me chama a atenção em Marinho, é que eu falei um pouco no início, é que às vezes o caráter assim, extremamente inovador na forma, e eu, como professor de teatro, aquilo me fascina. Uhum. Então, aparentemente, uma besteira, uma conversa de cozinha, uma conversa num velório, mas quando você vai olhar formalmente, o que ele está fazendo é muito ousado, né? Uhum. Ali tem narração, ali tem música, ali tem dança, ali tem diálogos simultâneos acontecendo numa velocidade absurda, né? Com muitas possibilidades para qualquer encenador. Então, formalmente, é muito ousado. Né? Você vê isso em todas as peças? Vejo praticamente em todas. Uhum. Pelo lado dos conteúdos, não é menos simples. Então, não se engane com a aparente casualidade das coisas. Você vê que é uma obra controversa. Como Wanda falou mesmo, tem gente que reage com dificuldade àquela obra, porque ele joga na cara da gente a realidade, né? Uma realidade de um Brasil profundo, de um Brasil arcaico. Uma peça como o Sábado de 30 hoje, ela é lida com dificuldade, né? Porque as pessoas têm, por exemplo, o movimento negro reage com dificuldade, por conta da representação dos personagens. Então, Luiz Marinho, como dramaturgo para valer que ele ele não ameniza nada. Então, aparentemente, na brincadeira, ele está mostrando as injustiças, as distorções, né, todas as contradições da nossa sociedade. E ele faz isso com muita graça. Tudo. Eu adoro o Sábado em 30, acho ótimo, mas eu tenho uma paixão especial, talvez por Luiz Mendonça, que é uma pessoa, na minha formação, decisiva. Assim, eu acho, os espetáculos que eu vi do Luiz Mendonça me fizeram amar o teatro para sempre. Viva o Cordão Encarnado. E mais do que nunca, viva o Cordão Encarnado. Eu acho que a gente tem um trechinho de Viva o Cordão Encarnado. Não sei de que montagem, de que grupo, mas vamos ver um pedacinho. O velho chegou agora. Traz as. O velho chegou agora. Com seu charuto na boca, seu cabelo a espanhola. Com seu charuto na boca, seu cabelo a espanhola. O velho diz que tem dinheiro que nem farinha. O velho diz que tem dinheiro que nem farinha. Para comprar cravo branco, para dar as pastorinhas. Para comprar cravo branco, para dar as pastorinhas. E não é uma cena, né, da peça. Não dá para identificar. Me falem dessa peça. Que peça é essa, Viva o Cordão Encarnado, que recebeu esse prêmio na França e você... Eu adoro, acho... Olha, veja bem, Viva o Cordão Encarnado, para mim, é a continuação de Um Sábado em 30. Praticamente são os mesmos personagens, com a diferença que Um Sábado em 30 se passa na Casa Grande e Viva o Cordão Encarnado se passa na rua. Certo? São as duas faces do Brasil. Né? Se nós quisermos pegar aquela dicotomia que Gilberto Freire gostava de falar, a casa e a rua. Né? Luiz Reis falou, a peça predileta dele seria um Viva o Cordão Encarnado. Quando eu assisti Um Sábado em 30, eu confesso que eu fiquei muito incomodado. Né? Eu fiquei muito incomodado. E aquilo sempre fiquei... Por que eu fiquei incomodado? E hoje eu sei porque eu fiquei incomodado. Eu acho que era uma peça muito emblemática, porque ela acontece num dia durante a Revolução de 1930, na casa de um suposto liberal que está ali para derrubar a República Velha, certo?
E na hora H, tudo termina exatamente como começou. Ou seja, a leitura que eu faço é que o que caracteriza a forma da comédia? Todos nós sabemos que a comédia tudo começa bem, desgringola e termina bem. Certo? Ele usa a forma da comédia para falar das tais revoluções brasileiras. Certo? Revolução de 1817, 24, 48, 64, todas as revoluções brasileiras, que se dizem liberais, certo? Mas que, na verdade, de liberais não tem nada. Quer dizer, por exemplo, nenhuma revolução do século XIX tocou, nem de longe, em duas questões básicas: a escravidão e o latifúndio. Certo? Ou seja, na verdade, é uma luta de elites, as elites, e o povo entra como bucha. E é exatamente isso, um sábado em 30. Por isso que isso me incomodou, e provavelmente foi o que incomodou Luiz Mendonça quando ele ofereceu. Certo? Aquele grupo pensava o Brasil uma revolução. E aí ele vem com a revolução, que é a de 30, que era a última grande revolução que o Brasil tinha tido, na casa de um liberal, certo? Que na hora H tudo muda quando ele descobre que o rapaz que aparece lá, que seria perrepista, é contraparente dele, e aí a família pesa mais do que os ideais. Isso é o Brasil. Tudo termina na família, e tudo termina conciliado, e os pobres ficam exatamente no seu lugar, certo? A elite no seu lugar, e nada muda. Ou seja, é uma história que fala de um Brasil conservador, mas eu vou usar uma palavra que eu gosto muito, que Sérgio Buarque de Holanda dizia. Ele dizia: os brasileiros não são conservadores, essa gente não é conservadores. É atrasada. Ela é atrasada. É um país ali é o Brasil atrasado, a elite é atrasada, que tem até vontade, ela sabe que precisa mudar, mas ela, quando chega no ponto, ela recua, certo? Então o Sábado em 30 incomoda, certo? Porque ele é o Brasil atrasado, e aí, para mim, tem a atualidade. E nesse momento está atualizadíssimo. Totalmente. Certo? Nesse momento nós estamos vivendo, está atualizadíssimo o Brasil atrasado. O Brasil atrasado sempre vence. Isso você vai acumulando processos, não é? Acumulando atrasos e vai criando essa sociedade que nós temos. Então, por que me incomodava no Sábado em 30? As pessoas rindo, achando aquilo muito engraçado. No fundo, as pessoas estavam achando aquilo muito engraçado, porque no fundo elas se viam e elas são aquilo. Enquanto eu estava olhando para outro ângulo. Era o Brasil atrasado levado para o palco. Talvez foi isso que fez Luiz Mendonça encenar nos anos 80 a peça, porque ele percebeu que a revolução que eles queriam, que não aconteceu, e que, na verdade, o Brasil atrasado é quem vence. E aí ele encena um Sábado em 30, porque ele tem um outro olhar nos anos 80. 20 anos depois. 20 anos depois, ele tem um outro olhar que ele não tinha em 60, quando é oferecido um Sábado em 30 para ele. Quando ele acreditava na Revolução. Quando ele acreditava na Revolução. Mas acontece que o público para o qual Luiz Marinho se dirigiu e os atores tomaram esse caminhamento, não era assim: você é um intelectual, Mendonça, um intelectual, você, eu, Estela. Então nós temos essa visão, podemos ter essa visão. Mas o que eles gostavam era do povo rir de si mesmo, porque já se dizia: feliz do povo que ri de si mesmo, porque ele será celebrado, qualquer coisa assim na fala. Vocês, quando viajavam para fora do estado com o espetáculo, foram para o Rio de Janeiro? Uma loucura. Você estava no elenco que foi para o Rio de Janeiro. A receptividade ao espetáculo era tão grande como era aqui? Imensa. Na estreia, eu me lembro bem de Elco Maravilha na primeira fila, com aquele exagero dela. Ela, Elba Ramalho, Tânia Alves e a Fátima. Ela convidou até a gente para jantar com elas. Esqueço. Então, elas subiram no palco. Menina, elas se escangalharam de rir. Quer dizer, eu não acredito nem assim, por exemplo, que talvez a Elke não tivesse a mesma, tipo, ela foi para o teatro desarmada, sem pensar culturalmente na história. Porque aqui em Pernambuco, aqui em Recife, aconteceu um caso que constrangeu a gente e, de certo modo, né, foi razoável, porque tinham um casal de negros na plateia, e na hora que começou a danação do nego para lá, nego para cá, nego safado, não sei o quê, minha filha,
os dois se levantaram no meio do espetáculo aos gritos e disseram: não admito pagar ingresso para assistir uma peça dessa. Precisou vir Reinaldo, com aquele jeito dele de conciliador, né? Para explicar que estava seguindo o que o autor escrevia e que o autor escreveu uma realidade de 1930, jogou para isso aí. E pediu desculpas, eles não desculparam, se viraram e foram embora. É a dificuldade que você tinha mencionado no início do programa, né? A dificuldade de leitura hoje da... porque ali tem uma representação muito potente, forte, de um Brasil que a gente não tolera mais, né? Que a gente não aceita mais. Mas a força do teatro é essa, a força da arte é essa. É jogar, Shakespeare dizia, é um espelho diante da sociedade. E é duro, às vezes é muito duro. E Marinho, como um grande autor, ele vai, né, vai fundo nessa crítica. Eu me lembro, há muitos anos, de um bate-papo, uma palestra informal com Carlos Vereza. E lá para as tantas ele diz que considerava a peça A Excelência, a peça brasileira que representava o teatro do absurdo. E eu me lembro que naquele momento isso me chamou muita atenção, assim, era A Excelência era uma peça que representava o teatro do absurdo no Brasil. Vocês veem dessa forma, assim? Olha, e quando você me perguntou minhas favoritas, passou na cabeça A Excelência, é uma peça que eu trabalho com alunos e tudo, porque eu acho ela de um arrojo formal extraordinário. Talvez Vereza esteja se pegando por aí, né? Assim, uma peça que as mulheres cantam excelências, né? Uma tradição perdida, né? E ele faz um uso dramático disso impressionante. Alimentação, né? Durante velório. E ali vai toda aqueles fatos acontecendo ali, né? Circulando. Os futricos, né? Os futricos, os problemas. E aquilo, como ele faz também no Vivo Cordão Encarnado, né? Recuperando uma tradição. Eu acho que talvez falte... Vereza identificou ali alguma coisa talvez falte o pessimismo, né, do teatro do absurdo, o abismo. Porque Marinho, mesmo representando todo esse Brasil profundo, arcaico, contraditório, como Wanda disse, ele é capaz de rir. Ele é capaz de rir disso tudo, dessa herança. Da sua desgraça, né? Que somos nós. Que somos nós. A gente luta contra esse Brasil arcaico, preconceituoso, cheio de discriminação, mas ele consegue rir. O teatro do absurdo não tinha riso, né? Porque depois da Segunda Guerra, o que a Europa viveu, né? Mesmo quando tem um riso, é um riso niilista. Eu não vejo niilismo em Marinho. Como em Gilberto Freire, eu acho que aponta possibilidades naquela obra. É uma obra solar, né? Embora algumas peças dele, né, o corpo corpóreo tem um abismo assim, então... Mas é interessante essa observação. Interessante. Desculpe só uma interrupção, é o que eu mais gosto de Luiz Marinho, apesar de todo o respeito e todo o amor que eu tenho por Um Sábado em 30, é o drama que ele fez em A Estrada. Se vocês observarem o texto, falando de Dom Sebastião Rei, reportando acho que Portugal, entendeu? O texto é muito, muito bonito. Para mim, foi a obra-prima dele. Não gostei nem da tragédia, nem da comédia, quanto gostei do drama que, graças a Deus, coube a mim interpretar. Mas é belo o texto dele. A conversa está ótima, mas o tempo acabou. Me diga onde encontrar a coletânea das peças de Luiz Marinho. Veja, na própria CEP, que é aqui em Santa Amaro, não é? Na loja que tem agora no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, tem uma loja da CEP. Na livraria Casa Forte, na livraria da Jaqueira. E na Amazon, a versão digital já está à venda, certo? Eu acho que logo também a versão em papel, certo? E, se eu não estou enganado, na livraria Imperatriz, ou do Tacaruna, ou do Shopping. Não sei. Certo? Uma das duas livrarias está... Não, e pela internet, não tem se mais. você entrar... É Plaza. Não, então é a do Shopping Center. Então, se você entrar no site da CEP,
vai estar o livro lá. Inclusive, essa semana está abrindo o site da CEP. Estão os 4 volumes, certo? E você pode encomendar e receber em casa. Grata, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E até o próximo Obrigada. encontro. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até a próxima.